Boa noite, pessoal. Vou dar início, então, ao nosso trabalho, ao nosso projeto. Nós estamos fazendo um trabalho sobre as ODSs e o nosso é Fome Zero. O que são as ODSs? Primeiramente, nós temos 17 ODSs, né, propostas para o mundo todo. A ODS, ela reúne representatividade da sociedade inteira, tá? Nós temos a erradicação da pobreza, que é primeiro lugar. Em segundo lugar, a fome zero e agricultura sustentável, que é o nosso tópico. Em terceiro lugar, a saúde e bem-estar. Em quarto, a educação de qualidade. Em quinto, a igualdade de gênero. Em sexto, a água limpa e saneamento. Em sétimo, a energia limpa e acessível. Em oitavo, o trabalho decente e crescimento econômico. Em nono, a inovação e infraestrutura. A 10ª é a redução das desigualdades. A 11ª são as cidades e comunidades sustentáveis. A 12ª é o consumo e produção responsáveis. A 13ª é a ação contra a mudança global do clima. A 14ª é a vida na água. A 15ª é a vida terrestre. A 16ª é paz, justiça e instituições eficazes. E a 17ª são parcerias e meios de implementação. Vou falar para vocês um pouco mais sobre as ODSs, que são um objetivo de desenvolvimento sustentável. Elas têm que ser atingidas até 2030. Elas foram lançadas em 2015, então foi dado um prazo de 15 anos para todos os países melhorarem significativamente os aspectos em cada uma dessas temas. Nosso grupo, então, é composto por mim, Vanessa, pela Tainá, pela Vitória e pelo Christian. A ODS Fome Zero, ela implica mais levar o acesso à alimentação a toda a população. Nós vamos falar ela especificadamente no Brasil, porque é onde nós estamos e é onde nós temos o maior acesso. Cada vez mais o Brasil tem tido mais pessoas com fome. Tem alguns programas da Fome Zero, inclusive um que se chama o Brasil Sem Fome, e todo cidadão pode participar desse Brasil Sem Fome, seja doando alguma coisa, seja participando ativamente de fazendo propagandas, enfim. O Brasil Sem Fome, ele é de longa distância, que não precisa ser somente da Serra, pode ajudar pessoas do país todo. Os dados de fome no Brasil estão absurdamente altos, tá? Em 2022, 33,1 milhões de pessoas não têm o que comer. E esse estudo foi lançado na quarta-feira que passou, dia 8/6. A pandemia teve um papel muito significativo nisso. As pessoas com a pandemia perderam empregos, pessoas tiveram Covid e voltaram sem condições físicas e psicológicas para trabalhar. Boa noite, meu nome é Tainá. Dando o segmento, então, que a Vanessa falou, essa pesquisa, eles falaram que de 10 lares, 6 têm insegurança alimentar. Se for parar para pensar, é uma coisa muito pesado de se falar sobre isso, porque eu, pelo menos, não sinto essa realidade tão presente, porque não é uma coisa que eu vejo, que a gente vê com frequência. A gente vive num paraíso, assim, porque as pessoas falam assim, então tá, se tu não tem condição, então tenta começar a gastar menos, só que até o básico agora já tá um absurdo, então, como as pessoas não têm mais condições. Mais de 60% da população vive nessa insegurança alimentar. Imagina pro pai, e às vezes é só o pai sozinho, e tem vários filhos, como é que tu vai manter isso? Mas a gente pode fazer a nossa parte, por mais que às vezes não mude, num geral, lá em cima, a gente pode já ajudando ações nossas para, enfim, poder ajudar essas pessoas, né? Porque tem muita gente que não tem essa estrutura, que não consegue um trabalho, que já nasce em condições já precárias, não consegue estudar, não consegue entrar no emprego porque as pessoas não dão chance e não dá oportunidade para outra pessoa. Enfim, pela pesquisa que eu fiz, a gente vê no Brasil que as causas da fome crônica e a desnutrição no Brasil, a distribuição ineficiente dos alimentos, juntamente com a reforma agrária precária e o crescimento desproporcional da população, né? Porque a gente não tem esse controle. Para nós não afeta muito, mas a gente vive num país onde a maioria é assim. E o nosso estado também é um estado muito bom de se viver, porque é um estado onde nós temos a condição climática, tem tudo perfeito para a agricultura. Não tem como no Rio Grande do Sul hoje alguém dizer que não tem acesso à agricultura básica. No Nordeste, no Norte, isso já não é tão real. A situação deles é muito pior, porque o solo já é mais seco, já não é bom para plantio, então eles acabam tendo até a dificuldade de acesso à alimentação, e por ser mais longe dos centros que produzem, também acaba sendo mais caro. Eles também não têm o acesso que deveriam ter. Quando tem acesso, não tem condições financeiras para comprar o alimento. E isso afeta principalmente as crianças, né? Porque os pais tiveram vários filhos e daí não consegue ter uma renda para estruturar tudo isso. E aí é principalmente quem sai afetado nisso tudo. Lá na frente sofre, né? Enfim, várias doenças. Hoje em dia, em 2022, o salário mínimo para sobreviver adequadamente deveria ser mais de 6 mil reais. Como que um pai de família vai sustentar
família. Pois é, e com isso acaba tendo muita questão do desperdício, né? Eu tava lendo nesses dias que no Brasil chega perdiçado por famílias 50 quilos de comida. Falta muito, assim, a questão de desperdício. Uma das maiores causas que eu vi é cozinhar no dia a dia, tipo, comida em excesso, assim. Até tem alguns projetos hoje em dia na Câmara dos Deputados, mas não vai pra frente a questão da conscientização do desperdício. Então, isso também é uma coisa que tem que ter atenta. Como que dá para evitar esse desperdício? Por exemplo, aqui em casa sobrou arroz e a gente não comeu, daí a gente já aquece e já vai pro cachorro. Não deixa de usar aquilo, não vai estar indo pro lixo. Como a Tainá falou, hoje em dia tá um absurdo no super as coisas básicas, né? Que todo mundo deveria ter acesso a isso. E a questão do desperdício, aqui na UX, a gente tem o curso de gastronomia, que é um absurdo. Só quem cursa ali, quem tá nesse meio, sabe. Só que, por leis, os alunos não podem levar para casa, a gente não pode dar nem pros cachorros de rua a comida que a gente faz no curso de gastronomia aqui na UX. Por lei. E aí a lei também não colabora com essa questão do desperdício, da Acaba falta. até influenciando, incentivando um pouco mais, né? Porque tu faz o curso e daí, se tu não comeu o que tu produziu, independente ou não, vai ir pro lixo, né? É para dar um dado interessante, eu tô fazendo atualmente estágio num hotel, e nesse hotel, por semana, é desperdiçado alimento, enfim, né, usado nas cozinhas, etc. Perto de 300 quilos de comida por semana. E claro, é um hotel bem grande, mas imagina quantas famílias que isso não dá para alimentar, por exemplo. E para piorar, quantos hotéis não tem Canela e Gramado? A quantidade é muito grande e não tem que fazer exatamente por causa das leis. E também no Brasil, mais de 100 milhões de pessoas têm a questão da insegurança do que vai comer amanhã. E agora vamos até falar de uma estatística interessante. Atualmente, o Brasil tem em torno de 214 milhões de habitantes. Deste número, ao todo, em 2022, 33 milhões estão em condições de passar fome, ou no caso, vulnerabilidade alimentar. 33 milhões de pessoas é muita gente. Para dar um exemplo, o Rio Grande do Sul tem só 11 milhões de pessoas. São 3 Rio Grande do Sul passando fome, mas uma coisa que acaba não ajudando é a própria legislação. Por exemplo, na década de 90, foi tentado botar a proteção do consumidor. Foi uma das primeiras leis referentes a isso, a proteção do consumidor com a alimentação. Foi um passo muito importante, principalmente com data de validade e outras coisas. E em 2006 foi criado o SISAN, que é o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Claro, o intuito foi ajudar a realmente regulamentar muito mais até a relação de comida doada, a comida que é vendida e etc. As leis referentes a 2006, principalmente do artigo 11.346, acabaram regulamentando muito, ao ponto conforme os anos foram passando, devido à alta gestão, as pessoas acabaram parando de doar, porque foi liberado nesse artigo, por exemplo, a pessoa come alguma coisa e adoece referente à comida, o culpado é quem doou a comida. O que acontece? A pessoa não tem incentivo de doar, porque no momento que ela doa alguma coisa, se durante o processo de transporte acontecer alguma coisa com o alimento, danificar a embalagem, entrar algum patogênico dentro ou qualquer coisa semelhante, e o consumidor for avariado, acabar sofrendo algum dano, ele que é o responsável. Por causa disso, a partir de 2010, praticamente doações de comida são muito raras. Geralmente embalagens fechadas que não seriam mais utilizadas. Isso é muito pouco. Por isso, em 23 de julho de 2020, foi lançado o artigo 14.016, que foi tentado liberar muito mais para doação de comida. Só que, claro, entraram muitos poréns. Por exemplo, a lei 14.016, em relação à integridade do produto. Não tenham comprometido a sua integridade e a segurança sanitária, mesmo que haja danos à sua embalagem. E logo no versículo 3, tenham mantido suas propriedades nutricionais e segurança sanitária, ainda que tenham sofrido dano parcial ou apresentem aspecto comercialmente indesejável. Ou seja, a partir dessa lei, caso eu queira doar alguma coisa, o pacote pode estar danificado, velho, tá não bonito aspectamente, ou seja, latas amassadas, entre outros, e contanto que o alimento em si não esteja danificado, ele pode ser doado. Só que aí entra vários problemas. Quem é que regulamenta isso? Como é que sabe que o alimento não está variado? Como foi garantido a não entrada de um patogênico? Entre várias outras coisas, são principais em relação ao cuidado do alimento. Acabou só facilitando o descarte. Por exemplo, eu tenho aqui um estoque de alimento que eu não tenho que fazer, não quero gastar com o descarte, um local próprio, vou doar. E daí se livram dela para mim. É uma questão muito complicada e muito delicada de se trabalhar, né? E é uma coisa que também a gente não consegue fazer a diferença no geral. Claro, conseguimos, mas devagarinho, aos poucos, mudando aqui, mudando a UX que a gente consegue, que a gente tá ali. De pouquinho, passo a passo,
a gente acaba chegando lá, tentando levar a boa alimentação para todos.